No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 24, Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, Jesus fala da vontade. Aquilo que nós queremos é aquilo que nós buscamos e por fim fazemos. Quando Jesus estava orando no Getsemane, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo 42, ele orou assim, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Novamente, Jesus coloca a vontade. Ele coloca agora a vontade do Pai, a vontade de Deus e a vontade dele. No versículo que lemos em Mateus, ele coloca a vontade de nós que somos os seus discípulos. Então, veja que no Evangelho nós precisamos de prestar atenção a quem Jesus está dirigindo a sua palavra. Há momentos em que Jesus fala com a multidão. Há momentos em que Jesus fala com os religiosos. Há momentos em que Jesus fala com os discípulos em particular. Há momentos que Jesus está falando ao público ou numa casa. Mas aqui Jesus está falando com os discípulos. E discípulos são aqueles que estão aprendendo com ele. E nós precisamos de aprender sobre a nossa vontade. Se nós não tivermos desejo, não tivermos vontade, dificilmente nós alcançaremos alguma coisa na nossa vida espiritual. Há uma grande indiferença a respeito das coisas de Deus, a respeito da verdade, a respeito do Espírito Santo. A maioria pode não ter vontade de conhecer estas coisas em realidade. Portanto, precisamos entrar na realidade da vontade de Deus e perceber qual é a nossa vontade. Quando Jesus viu estas duas vontades se confrontarem, a de Deus e a dele como filho do homem, homem como nós, ele decidiu seguir a vontade de Deus. Mas agora ele está propondo nós irmos após ele. Isto é, vivemos por meio do Espírito e ouvirmos a voz do Espírito e fazermos a vontade de Deus. Então, nós teremos que vencer a nossa indisposição espiritual. Porque nós sabemos que o que nasce da carne é carne e não se disporá jamais para as coisas do Espírito, porque os dois são contrários, carne e Espírito, o homem e Deus. O que foi necessário? Foi necessário Deus enviar Jesus como homem, para que como homem ele se sujeitasse à vontade de Deus. Portanto, este é o grande segredo dos vencedores na vida espiritual. Sujeitarem-se à vontade de Deus. Negar-se a si mesmo. Não fazer a própria vontade. Não andar segundo a carne, não ouvir os próprios pensamentos, mas ouvir a mente de Deus, ouvir a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus. Portanto, isto deve ser motivo de muita meditação. Recordamos o profeta Jonas. Deus disse a ele para dispor-se. Recordamos Ezequiel. Por diversas vezes Deus disse ao profeta: disponha-se, isto é, faça a minha vontade, faça segundo a minha palavra, siga o meu conselho.
Isto é necessário para qualquer um que serve a Deus, para qualquer um que crê e que deseja conhecer a verdade. Portanto, medite sobre a sua vontade e a vontade de Deus. Precisamos nos aproximar e percebermos que, em muitas ocasiões, descobriremos que não nos dispomos a obedecer. Não temos disposição de mudar os nossos pensamentos e os nossos interesses falarão mais altos do que os interesses do Espírito. Paulo disse isso numa de suas cartas, que não encontrava ninguém ou dificilmente encontrava alguém que estivesse disposto ou tivesse interesse nas coisas do Espírito, pois a grande maioria está somente interessada em suas coisas particulares e egoístas. Mas Jesus diz que se alguém quer, portanto, este é o centro da questão. E é isto que Jesus resolveu ali no Getsemane. Ele foi confrontado com a sua própria carne, com sua própria vontade, com seu próprio sentimento, com o que ele mesmo pensava como filho do homem. Mas ele decidiu pela vontade de Deus. Que todos nós possamos decidir pela vontade de Deus e sermos vencidos pelo Espírito. Israel significa aquele que prevalece com Deus. Devemos prevalecer sobre a nossa carne. Devemos prevalecer com Deus sobre o mundo. Devemos prevalecer com Deus sobre o pecado. Devemos prevalecer com Deus sobre tudo. E assim seremos mais do que vencedores. E então experimentaremos o andar segundo o Espírito. Faremos a vontade de Deus aqui na terra. João, em uma de suas cartas, disse: o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Portanto, perceba qual vontade você está fazendo. Se é a sua ou se é a vontade de Deus. Se é o que você está pensando ou programando ou se é a voz do Espírito. Isto nos levará a percebermos aquilo que nós escolhemos, o que desejamos. Por exemplo, quando Jesus disse para buscarmos primeiro o reino. O reino é a prioridade. Você ouviu esta palavra? Você tem vontade de entrar no reino? Então, a sua vontade será cumprida, porque você deseja o que Deus deseja para você. Assim, Jesus foi mais do que vencedor, e nele nós também podemos ser vencedores. Ele nos amou e veio para que nós conhecêssemos e tivéssemos a vida eterna. A vida eterna é a vontade de Deus para todos os seus filhos. Este é o cumprimento do propósito antes da criação do mundo. O propósito de Deus de dar-nos a sua própria vida por meio do Espírito de Jesus Cristo. Seja feita a tua vontade e não a nossa. Essa deve ser a nossa oração. E Jesus ensinou-nos a orar. Venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém.